Um pai milionário com sua filha encontrou uma mulher catando lixo no Natal. O que ela revelou sobre seu passado mudou suas vidas para sempre. Uma história que irá tocar seu coração. Se inscreva, deixe seu like e comente de onde você está assistindo. Capítulo 1. A véspera de Natal em São Paulo carregava aquele clima único que apenas a maior cidade do país consegue produzir. As ruas do centro brilhavam com decorações douradas penduradas entre os prédios, enquanto uma multidão apressada caminhava pelas calçadas em busca dos últimos presentes. O ar frio de dezembro misturava o aroma das castanhas assadas dos vendedores ambulantes com o perfume caro que escapava das lojas de luxo da rua Oscar Freire. Rafael Montenegro ajustou o casaco de lã italiana ao corpo atlético de seus 42 anos e olhou para baixo, sorrindo ao ver a filha caminhando ao seu lado. Isabela, com seus 6 anos e cachos castanhos que dançavam a cada passo, segurava firmemente a mão do pai enquanto observava fascinada as vitrines iluminadas. "Papai, olha quantas luzes!" exclamou a menina, apontando para uma árvore de Natal gigantesca que decorava a entrada de um shopping center. Seus olhos castanhos, idênticos aos do pai, brilhavam de encantamento. Rafael sorriu, sentindo o coração apertar com aquela mistura familiar de amor e melancolia que sempre o acompanhava nos momentos especiais com a filha. Desde que Vanessa havia partido, levando apenas uma mala e deixando para trás uma carta fria explicando que não nascera para ser mãe, Isabela se tornara o centro absoluto de seu universo. "É linda mesmo, princesa", respondeu ele, apertando suavemente a mão pequenina. "Que tal entrarmos para comprar aquele livro que você viu na semana passada?" Mas antes que pudessem cruzar a rua em direção à entrada do shopping, Isabela parou, bruscamente puxando o braço do pai. "Papai, olha, por que aquela princesa está procurando tesouros no lixo?" Rafael seguiu o olhar da filha e viu uma mulher de aproximadamente 35 anos inclinada sobre uma lixeira próxima à entrada de uma loja de grife. Mesmo de longe, era impossível não notar a elegância natural em seus movimentos, apesar das roupas simples que vestia. Uma calça jeans desbotada, um suéter de lã azul marinho que já conhecera dias melhores e um casaco fino demais para o frio paulistano. A mulher tinha cabelos castanho escuros presos em um coque baixo e, mesmo concentrada em sua tarefa, havia uma dignidade em sua postura que chamava a atenção. Suas mãos, que Rafael notou serem bem cuidadas apesar de tudo, separavam cuidadosamente materiais recicláveis, colocando-os em uma sacola de pano que carregava no ombro. "Não fale alto, Isabela", murmurou Rafael, instintivamente puxando a filha para perto de si. Sua experiência como empresário bem-sucedido no ramo imobiliário havia lhe ensinado a ser cauteloso com estranhos, especialmente aqueles que poderiam identificá-lo e tentar se aproveitar de sua situação financeira. Mas Isabela, com a curiosidade inocente típica de uma criança de 6 anos, já havia se soltado da mão do pai e caminhava em direção à mulher. "Oi, moça, você é uma princesa?", perguntou a menina, parando a poucos metros de distância. A mulher ergueu o rosto e Rafael sentiu algo apertar em seu peito. Ela era realmente bonita, com traços delicados e olhos verdes que contrastavam com a palidez da pele. Mas havia algo mais profundo naquele olhar, uma mistura de cansaço e determinação que ele reconhecia em si mesmo. "Oi, querida", respondeu a mulher com um sorriso suave, mas claramente constrangida. Sua voz era educada, com um sotaque paulistano refinado que não combinava com a situação. "Não sou princesa, não, só estou trabalhando." "Mas por que você está mexendo no lixo? Meu papai disse que lugar de lixo é sujo", insistiu Isabela, sem malícia, apenas com a franqueza brutal das crianças.
Rafael se aproximou rapidamente, sentindo o rosto queimar de vergonha pelo comentário da filha. Isabela, não é educado fazer perguntas assim, disse ele, segurando novamente a mão da menina antes de olhar para a mulher. Desculpe, ela é muito curiosa. A mulher se endireitou completamente. E Rafael pôde notar que era alta, provavelmente medindo cerca de 1,70 m. Havia uma postura ereta, quase aristocrática, que contrastava com a situação em que se encontrava. Não tem problema, respondeu ela, limpando discretamente as mãos no jeans antes de se dirigir a Isabela. Sabe, querida, nem todo trabalho é igual. Algumas pessoas trabalham em escritórios, outras em lojas, e algumas pessoas como eu ajudam a cuidar do planeta separando coisas que podem ser usadas de novo. Rafael ficou impressionado com a explicação. A mulher havia transformado uma situação constrangedora em uma lição sobre sustentabilidade, falando com Isabela de igual para igual, sem condescendência. Que legal! Exclamou Isabela, batendo palminhas. Então você é uma heroína do planeta. Papai, ela é uma heroína. A mulher riu baixinho e o som foi como música para Rafael. Fazia tempo que não ouvia um riso tão genuíno. Como você se chama? Perguntou Isabela. A mulher hesitou por um momento, como se estivesse decidindo quanto de si mesma deveria revelar. Marina, respondeu finalmente. E vocês? Eu sou Isabela e esse é meu papai, Rafael, anunciou a menina, sempre entusiasmada para fazer novos amigos. Rafael estendeu a mão automaticamente, um gesto educado que havia sido treinado desde a infância em sua família de empresários tradicionais. Muito prazer, Marina. Quando ela apertou sua mão, Rafael notou que seus dedos estavam gelados. Mas o aperto era firme e confiante. Por um momento, seus olhares se encontraram, e ele viu algo naqueles olhos verdes que o intrigou profundamente. O prazer é meu, respondeu Marina, soltando a mão dele rapidamente. Papai, está muito frio, né? Disse Isabela, abraçando-se e tremendo teatralmente. A Marina também deve estar com frio. Por que ela não vem tomar chocolate quente com a gente? Rafael sentiu o sangue gelar. A última coisa que precisava era se envolver com uma estranha, ainda mais uma mulher em situação vulnerável que poderia ter segundas intenções. Sua experiência com Vanessa havia lhe ensinado a ser cauteloso. Isabela, não podemos incomodar a Marina. Ela deve ter outros compromissos, disse ele rapidamente. Mas Marina já estava balançando a cabeça, recusando gentilmente. Obrigada pelo convite, Isabela, mas preciso terminar meu trabalho aqui. Talvez outra hora. Por favor, insistiu Isabela, fazendo aquela carinha que derretia o coração do pai. É véspera de Natal. Papai sempre diz que no Natal a gente tem que ser bonzinho com todo mundo. Rafael se viu em uma situação impossível. Negar o pedido da filha na véspera de Natal seria cruel, mas aceitar significaria abrir uma porta que preferia manter fechada. Olhou para Marina, procurando sinais de interesse financeiro ou manipulação, mas viu apenas uma mulher educada, tentando sair de uma situação constrangedora. Realmente não quero atrapalhar, insistiu Marina, ajustando a sacola no ombro. Mas Isabela já havia decidido que Marina seria sua nova amiga. Papai, você sempre fala que devemos ajudar quem precisa. A Marina está com frio e trabalhando no Natal. Não podemos ajudar ela? As palavras da filha atingiram Rafael em cheio. Como poderia ensinar generosidade para Isabela se ele mesmo não conseguia praticá-la quando a oportunidade surgia? Marina, disse ele finalmente, sei que não nos conhecemos, mas seria uma honra se você aceitasse se juntar a nós para um chocolate quente. Não muito longe daqui, sem compromisso. Marina olhou de Rafael para Isabela, e ele pôde ver o conflito interno em seu rosto. Orgulho versus necessidade, desconfiança versus a gentileza evidente da criança.
Realmente preciso terminar aqui primeiro, disse ela, gesticulando para a lixeira. Então a gente espera, declarou Isabela, com a determinação de uma criança que não aceitava não como resposta. E assim, naquela véspera de Natal fria em São Paulo, 3 destinos se entrelaçaram de uma forma que nenhum deles poderia imaginar. Continue 0114. Capítulo 2. Marina Silva olhou para a sacola meio cheia em seu ombro, depois para o pai e filha que a observavam com expectativa, e finalmente para o relógio no pulso, um delicado Tissot que havia ganhado da mãe na formatura e que se recusava a vender, mesmo nos momentos mais difíceis. Olha, eu realmente agradeço o convite, disse ela, tentando manter a voz firme. Mas ainda tenho algumas quadras para percorrer antes de escurecer completamente. Rafael observou a determinação no rosto dela e sentiu uma pontada de algo que não conseguia identificar. Admiração, curiosidade ou talvez reconhecimento, a mesma obstinação que ele próprio demonstrava em seus negócios. Quantas quadras? Perguntou Isabela, como se fosse a coisa mais natural do mundo organizar a agenda de uma estranha. Marina riu novamente, daquele jeito suave que fazia Rafael se lembrar de algo perdido há muito tempo. A leveza. Umas 5 ou 6. Preciso chegar até a Rua Augusta antes que as lojas fechem. Papai tem um carro grandão, anunciou Isabela orgulhosa. A gente pode te levar para terminar seu trabalho e depois tomar chocolate quente. Não pode, papai. Rafael sentiu o chão desaparecer sob seus pés. A simplicidade com que sua filha resolvia problemas complexos sempre o deixava desarvorado. Como explicar para uma criança de 6 anos os perigos de confiar em estranhos? Como falar sobre as pessoas que se aproximavam dele apenas por interesse financeiro? Isabela, começou ele, mas foi interrompido por Marina. Não, querida, isso seria pedir demais. Vocês nem me conhecem. Ela se dirigiu diretamente a Isabela, ignorando Rafael. Além disso, tenho certeza de que seu papai tem coisas importantes para fazer na véspera de Natal. A forma como ela disse coisas importantes não tinha sarcasmo, mas Rafael captou uma sutil ironia, como se ela pudesse ler através de sua relutância e entender exatamente o que ele estava pensando. O que é mais importante que ajudar uma amiga? Rebateu Isabela, cruzando os bracinhos de uma forma que Rafael reconheceu como perigosa. Quando sua filha fazia essa pose, geralmente conseguia o que queria. Marina se agachou na altura da menina e Rafael notou como seus movimentos eram graciosos, apesar da roupa simples. Isabela, você é muito doce, mas seu papai está certo em ser cuidadoso. O mundo às vezes é complicado para os adultos. Complicado como? Perguntou a menina genuinamente curiosa. Marina olhou para Rafael por sobre a cabeça de Isabela e por um momento ele viu naqueles olhos verdes uma compreensão madura que o surpreendeu. Era como se ela entendesse perfeitamente seus receios e não o julgasse por eles. Bem, disse ela cuidadosamente, às vezes as pessoas ficam com medo de confiar em outras pessoas que não conhecem. E isso é normal, principalmente quando elas querem proteger quem amam. Rafael sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Esta mulher havia acabado de articular exatamente seus pensamentos, mas de uma forma que os fazia soar simultaneamente válidos e pequenos. Mas você parece legal, disse Isabela, tocando o rosto de Marina com sua mãozinha. E está trabalhando no Natal. Isso quer dizer que você precisa de dinheiro, né? Papai sempre diz que quem trabalha é honesto. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rafael viu Marina fechar os olhos por um momento, como se as palavras da criança tivessem encontrado um ponto sensível. Sua filha é muito esperta, disse Marina, se levantando e olhando diretamente para Rafael. E você tem sorte de ter alguém que vê o mundo de forma tão simples. Havia algo na voz dela, não amargura, mas talvez saudade.
como se ela se lembrasse de um tempo em que também via o mundo de forma simples. Marina, disse Rafael finalmente, tomando uma decisão que ia contra todos os seus instintos de autopreservação. Se você realmente precisa percorrer essas quadras, podemos te dar uma carona, sem compromisso. E depois, se quiser, há uma cafeteria ali na frente que faz um chocolate quente excelente. Ele viu a surpresa nos olhos dela, seguida de algo que parecia ser gratidão misturada com suspeita. Por que você mudou de ideia? Perguntou ela diretamente. A pergunta o pegou desprevenido. A maioria das pessoas simplesmente aceitaria a oferta sem questionar. Mas Marina queria entender suas motivações, como se estivesse avaliando se podia confiar nele tanto quanto ele estava tentando decidir se podia confiar nela. Porque minha filha me lembrou de algo que eu havia esquecido, respondeu ele honestamente. Que às vezes vale a pena correr pequenos riscos para fazer a coisa certa. Marina o estudou por um longo momento, como se pudesse ler sua alma através de seus olhos. Rafael se sentiu exposto, vulnerável de uma forma que não experimentava há anos. E qual é a coisa certa nesta situação? Perguntou ela. Ajudar alguém que claramente tem mais dignidade do que a maioria das pessoas que conheço, disse ele, surpreendendo-se com sua própria honestidade. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, tocou os lábios de Marina. Está bem, disse ela finalmente. Aceito a carona e talvez o chocolate quente também. Iba! Gritou Isabela, pulando e batendo palmas. Vai ser a melhor véspera de Natal da minha vida. Rafael olhou para a filha, depois para Marina, e sentiu algo estranho se mexer em seu peito. Fazia tanto tempo desde que havia tomado uma decisão baseada apenas na intuição, sem calcular riscos e benefícios, sem considerar as implicações financeiras ou sociais. Meu carro está estacionado ali, disse ele, apontando para uma BMW X6 preta que brilhava sob a luz dos postes. Mas antes, posso perguntar seu sobrenome para me sentir mais seguro apresentando você a outras pessoas. Marina hesitou novamente e ele viu aquela luta interna atravessar seu rosto mais uma vez. Silva, disse ela finalmente. Marina Silva. Era um nome comum, quase genérico, e Rafael se perguntou se era real ou inventado na hora, mas decidiu que por enquanto não importava. Muito bem, Marina Silva, disse ele, estendendo o braço em direção ao carro. Vamos terminar seu trabalho e depois descobrir se o chocolate quente da confeitaria Colombo ainda é tão bom quanto eu me lembro. Você conhece a Colombo? Perguntou Marina. E pela primeira vez, Rafael ouviu genuína surpresa em sua voz. Minha avó costumava me levar lá quando eu era pequeno, respondeu ele. Por quê? Marina balançou a cabeça como se estivesse afastando uma memória. Nada. É que também tenho boas lembranças de lá. Enquanto caminhavam em direção ao carro, Isabela tagarelando alegremente entre eles, Rafael não conseguia deixar de notar que Marina Silva carregava muito mais mistérios do que uma simples catadora de material reciclável deveria carregar. E contra todos os seus instintos de autopreservação, ele descobriu que estava ansioso para desvendá-los. Continue. 01.18. Capítulo 3. O interior da BMW exalava o cheiro característico de couro legítimo e madeira nobre, criando um contraste gritante com o mundo exterior. Marina hesitou na porta do passageiro, observando os bancos bege impecáveis e o painel digital que piscava com dezenas de informações. Pode entrar, não vai sujar nada, disse Rafael, notando a hesitação dela. E mesmo se sujasse, não seria problema. Marina deslizou para o banco com cuidado, colocando a sacola de materiais recicláveis no chão entre seus pés. Isabela já havia se acomodado no banco traseiro, fascinada com a tela do sistema de entretenimento. Papai, posso colocar música de Natal?
perguntou a menina, mexendo nos botões antes mesmo de receber uma resposta. Pode, princesa, respondeu Rafael, ajustando os espelhos retrovisores. Quando olhou para Marina através do espelho, notou que ela observava cada detalhe do carro com uma expressão indefinível. Não era inveja ou deslumbramento, era mais como reconhecimento. Para onde primeiro? Perguntou ele, ligando o motor. Rua Augusta, próximo ao número 1500, respondeu Marina, olhando pela janela. Tem algumas lojas por lá que sempre deixam material aproveitável. Enquanto Rafael manobrava o carro pelo trânsito pesado da véspera de Natal, uma versão instrumental de Silent Night começou a tocar no som. Isabela cantarolava baixinho no banco de trás e Marina parecia perdida em pensamentos. Há quanto tempo você trabalha com reciclagem? Perguntou Rafael, tentando parecer casual, mas sua curiosidade era genuína. Marina demorou para responder como se estivesse pesando cada palavra. Uns 8 meses, disse finalmente. Comecei depois que minha vida mudou drasticamente. Mudou como? Perguntou Isabela do banco traseiro, sempre direta em suas perguntas. Rafael lançou um olhar de advertência através do espelho retrovisor, mas Marina se virou para a menina com um sorriso triste. Você sabe quando você tem um quebra-cabeça quase pronto e alguém vem e bagunça todas as peças? Foi mais ou menos isso que aconteceu comigo. Nossa, que chato! Exclamou Isabela. E você está montando o quebra-cabeça de novo? Estou tentando, respondeu Marina. Só que agora tenho que usar peças diferentes. Rafael ficou impressionado com a metáfora. A forma como ela explicava situações complexas para uma criança revelava não apenas paciência, mas também inteligência e sensibilidade. Começou a se perguntar que tipo de quebra-cabeça havia se desmontado na vida dela. É ali, disse Marina, apontando para uma região mais movimentada da Augusta. Pode parar em qualquer lugar. Rafael estacionou próximo a uma galeria de lojas vintage e pequenos restaurantes. Mesmo através das janelas fechadas do carro, podiam ouvir o burburinho típico da região. Música, conversas, o som de carros e motos passando. Vou ser rápida, disse Marina pegando a sacola. 15 minutos no máximo. Eu quero ir junto, anunciou Isabela. Quero ver como você salva o planeta. Marina olhou para Rafael, claramente dividida entre não querer decepcionar a criança e não querer expô-la à realidade crua do que estava fazendo. Isabela, talvez seja melhor você ficar no carro com o papai, sugeriu Rafael. Mas papai, começou a menina com aquela voz que ele conhecia bem. Na verdade, interrompeu Marina, se o pai dela não se importar, ela pode vir. Só vamos olhar algumas lixeiras da parte comercial. Nada perigoso ou sujo demais. Rafael hesitou. Proteger Isabela era seu instinto mais forte, mas havia algo na forma calma e responsável, como Marina falava, que o tranquilizou. Está bem, disse ele finalmente, mas eu vou junto. Claro, concordou Marina. Quanto mais gente para aprender sobre sustentabilidade, melhor. Saíram do carro juntos, e Rafael imediatamente notou como Marina se movia pela rua com familiaridade. Ela conhecia exatamente quais estabelecimentos valia a pena verificar e quais horários eram melhores para encontrar material aproveitável. Olha, Isabela, disse ela parando em frente a uma papelaria. Essa loja sempre descarta papel de alta qualidade que pode ser reciclado. Vou mostrar como identificar os diferentes tipos. Rafael observou fascinado como Marina transformou aquela atividade em uma aula prática de educação ambiental. Ela explicou para Isabela sobre diferentes tipos de papel, plástico e metal, sempre mantendo o tom educativo e nunca mencionando que estava fazendo aquilo por necessidade financeira. Marina, disse Isabela depois de alguns minutos,
Você sabe muito sobre essas coisas. Você estudou isso na escola? Marina parou de separar uns envelopes e olhou para a menina. Estudei muitas coisas na escola, Isabela, e na faculdade também. Você fez faculdade? Perguntou a menina impressionada. Rafael sentiu algo apertar em seu peito. A forma como Isabela perguntou revelava que, mesmo aos 6 anos, ela já havia captado que a situação de Marina não era comum. Fiz sim, respondeu Marina com um sorriso que não chegou aos olhos. Formei-me em administração pela FGV. Rafael parou completamente. FGV, Fundação Getúlio Vargas, uma das melhores faculdades de administração do país. O que uma formada em administração pela FGV estava fazendo catando material reciclável na véspera de Natal? Nossa! Exclamou Isabela. Então você é super inteligente. Por que está trabalhando com lixo em vez de trabalhar em um escritório como o papai? A pergunta caiu como uma bomba no meio da rua. Rafael viu Marina fechar os olhos por um momento, como se estivesse reunindo forças para responder. Às vezes, Isabela, disse ela finalmente, a vida não acontece do jeito que a gente planeja. Às vezes, pessoas em quem confiamos fazem coisas ruins e acabam complicando nossa vida. Que tipo de coisas ruins? Insistiu a menina. Marina olhou para Rafael, como se estivesse pedindo permissão para continuar. Ele assentiu quase imperceptivelmente. Bem, eu conheci um homem que eu achava que me amava. Investi todo o dinheiro que tinha na empresa dele, porque acreditei que íamos construir algo juntos. Mas ele pegou tudo e desapareceu. O silêncio que se seguiu foi pesado. Isabela processava a informação com a seriedade de uma adulta, enquanto Rafael sentia uma mistura de raiva e tristeza pela história de Marina. Ele era mau? Perguntou Isabela finalmente. Era muito bom em fingir que era bonzinho, respondeu Marina. E eu fui burra o suficiente para acreditar. Você não foi burra, disse Rafael, surpreendendo a si mesmo com a veemência em sua voz. Você foi traída. É diferente. Marina o olhou com uma expressão que ele não conseguiu decifrar. É gentil da sua parte dizer isso, disse ela. Mas o resultado foi o mesmo. Perdi tudo. Apartamento, carro, conta no banco. Até minha família. Bem, eles acharam que eu tinha sido irresponsável demais e que deveria aprender com os próprios erros. Rafael sentiu uma onda de indignação. Como uma família podia abandonar alguém no momento de maior necessidade? E agora você está recomeçando do zero, disse ele. Exato. E descobrindo que recomeçar do zero aos 35 anos é desafiador. Isabela se aproximou de Marina e segurou sua mão. Mas agora você tem novos amigos, declarou a menina. Eu e o papai podemos ajudar você a montar o quebra-cabeça de novo. Marina se ajoelhou na altura de Isabela e a abraçou. Você é um anjo, sabia? Disse ela, e Rafael ouviu a emoção em sua voz. Naquele momento, parado na movimentada rua Augusta, segurando a sacola de materiais recicláveis de uma estranha que acabara de revelar ter perdido tudo por confiar na pessoa errada, Rafael Montenegro tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Continue. 0133. Capítulo 4. O ambiente acolhedor da Confeitaria Colombo contrastava dramaticamente com o frio da noite paulistana. As mesas de mármore, os espelhos ornamentados e os lustres de cristal criavam uma atmosfera que remetia aos tempos áureos da Belle Époque brasileira. O aroma de chocolate quente e doces, recém-feitos, envolvia os três como um abraço caloroso. Marina hesitou na entrada, observando os garçons uniformizados e os clientes bem vestidos. Sua roupa simples e a sacola de materiais recicláveis que insistira em carregar a faziam se sentir completamente fora de lugar. Talvez fosse melhor procurarmos outro lugar, murmurou ela para Rafael.
algo mais adequado. Besteira, disse Rafael firmemente, colocando a mão nas costas dela num gesto que pretendia ser reconfortante. Este lugar é perfeito. Além disso, Isabela já está decidindo o que vai pedir. A menina havia se plantado em frente ao balcão de doces, os olhos brilhando com todas as possibilidades açucaradas disponíveis. Um garçom sorriu para ela com genuína simpatia. Boa noite, disse o homem, dirigindo-se a Rafael. Mesa para 3. Por favor, respondeu Rafael. Algum lugar mais reservado, se possível. O garçom os guiou até uma mesa de canto, próxima a uma das grandes janelas que davam para a rua. A localização oferecia privacidade sem isolamento, exatamente o que Rafael havia pedido. Quando se sentaram, Marina colocou a sacola no chão ao lado da cadeira. Mas Rafael notou como seus olhos continuavam fazendo uma varredura do ambiente, como se estivesse calculando o preço de cada item do cardápio. O chocolate quente aqui é legendário, disse Rafael, tentando quebrar a tensão. Minha avó Beatriz costumava dizer que era o melhor da América Latina. Sua avó tinha bom gosto, respondeu Marina, relaxando ligeiramente. Minha mãe me trouxe aqui uma vez, quando me formei no ensino médio. Disse que era um lugar especial, para momentos especiais. Havia uma melancolia em sua voz que não passou despercebida por Rafael. Ele se perguntou quando havia sido a última vez que Marina havia tido um momento especial para comemorar. Papai, disse Isabela, balançando as pernas na cadeira alta, a Marina pode vir para nossa ceia de Natal amanhã? A pergunta caiu como uma bomba no meio da mesa. Rafael sentiu o sangue gelar, enquanto Marina ficou visivelmente desconfortável. Isabela, começou Rafael, mas Marina o interrompeu. Muito obrigada pelo convite, querida, mas tenho certeza de que vocês querem passar o Natal em família. Mas você vai ficar sozinha? Insistiu Isabela, com aquela preocupação genuína que apenas crianças conseguem demonstrar. Marina hesitou, e Rafael viu a luta interna em seus olhos. Mentir para uma criança ou admitir que passaria o Natal completamente sozinha. Bem, disse ela finalmente, às vezes é bom ter um tempo para pensar sobre o ano que passou. Isso é muito triste, declarou Isabela cruzando os bracinhos. Ninguém deveria ficar sozinho no Natal. O garçom chegou naquele momento, salvando todos de um momento ainda mais constrangedor. Pediram 3 chocolates quentes e um pedaço de torta de morango para Isabela dividir. Marina, disse Rafael depois que o garçom se afastou, posso fazer uma pergunta pessoal? Acho que depois de me ver catando material reciclável e contar minha história de vida na rua, pessoal é relativo, respondeu ela com um sorriso irônico. Como você sobrevive? Quero dizer, só com a reciclagem. Marina suspirou, mexendo no guardanapo sobre a mesa. Trabalho como faxineira noturna em alguns prédios comerciais. A reciclagem é um complemento. Cada lata de alumínio, cada quilo de papel, tudo ajuda. Você trabalha de noite e cata material reciclável de dia? Perguntou Rafael incrédulo. Quando você dorme? Algumas horas pela manhã, algumas pela tarde. Quando dá? Ela deu de ombros como se fosse a coisa mais natural do mundo. Rafael ficou chocado. Havia conhecido executivos que reclamavam de trabalhar 50 horas por semana e aquela mulher estava literalmente trabalhando quase 24 horas por dia apenas para sobreviver. E nos fins de semana? Perguntou Isabela. Fins de semana são os melhores dias para a reciclagem. As pessoas descartam mais coisas. O chocolate quente chegou, fumegante e aromático, servido em xícaras de porcelana fina. Marina segurou a sua com as 2 mãos, como se estivesse absorvendo não apenas o calor da bebida, mas o conforto do momento. Marina, disse Rafael, tomando uma decisão impulsiva, e se eu te oferecesse um emprego? Marina quase derrubou a xícara. Como é? Minha empresa sempre precisa de pessoas competentes.
Você tem formação em administração. Deve entender de gestão. Rafael, disse Marina, e a forma como ela pronunciou seu nome fez algo estranho acontecer em seu peito. Você não me conhece. Não sabe se sou competente, se sou confiável, se... Sei que você é educada, inteligente, trabalha incansavelmente e trata minha filha com carinho, interrompeu ele. Para mim, isso já diz muito sobre seu caráter. Marina ficou em silêncio por um longo momento, olhando para a xícara de chocolate. Por que você faria isso? Perguntou finalmente. Era uma boa pergunta. Por que ele faria isso? Rafael Montenegro não era conhecido por atos impulsivos de caridade. Era um empresário pragmático, calculista, que analisava cada decisão sob múltiplas perspectivas antes de agir. Honestamente, disse ele, não sei. Talvez porque minha filha me lembrou hoje que existem coisas mais importantes do que protocolos de segurança e análises de risco. Isabela sorriu amplamente. Papai está aprendendo a ser mais bonzinho, anunciou ela. Marina riu e o som foi como música. Isabela, disse ela, seu pai já é bonzinho. Só estava esquecido disso. Então você aceita? Perguntou Rafael, surpreendendo-se com sua própria ansiedade para ouvir a resposta. Marina o estudou por um longo momento. Havia algo em seus olhos. Gratidão misturada com suspeita, esperança temperada com medo. Posso pensar sobre isso? Perguntou ela finalmente. Claro, respondeu Rafael, tentando esconder sua decepção. Mas posso saber por que precisa pensar? Marina suspirou profundamente. Porque, da última vez que confiei em alguém que parecia bom demais para ser verdade, perdi tudo o que tinha na vida. E por quê? Ela pausou, olhando para Isabela. Porque agora tenho mais medo de me machucar do que de passar fome. A honestidade brutal da resposta cortou Rafael como uma lâmina. De repente, ele entendeu que sua oferta, por mais bem intencionada que fosse, podia parecer exatamente como a armadilha que havia destruído a vida dela anteriormente. Marina, disse Isabela, estendendo sua pequena mão sobre a mesa, meu papai não é igual ao homem mau que te machucou. Ele é bonzinho de verdade. Às vezes ele esquece, mas é. Marina pegou a mão da menina e Rafael viu lágrimas se formarem em seus olhos. Você tem muita sorte de ter um papai que te ama tanto, disse ela. E você tem sorte de ter encontrado a gente, respondeu Isabela com a simplicidade devastadora da infância. Naquele momento, cercado pelo luxo discreto da confeitaria, Rafael percebeu que não estava apenas oferecendo um emprego a uma estranha. Estava oferecendo uma segunda chance, tanto para ela quanto para ele mesmo. A questão era se ambos teriam coragem de aceitá-la. Continue. 01:35. Capítulo 5. 3. Semanas haviam se passado, desde aquela véspera de Natal, e Rafael não conseguia tirar Marina da cabeça. Isabela falava dela constantemente, perguntando quando iriam vê-la novamente, se ela já havia decidido sobre o emprego, se estava conseguindo se manter aquecida durante as noites frias de janeiro paulistano. Naquela manhã de sexta-feira, Rafael estava em sua sala no 22º andar do edifício comercial no centro de São Paulo, revisando contratos de um novo empreendimento em Alphaville, quando seu celular tocou. Era Isabela ligando da escola. Papai, eu vi a Marina! A voz da menina explodiu pelo telefone. Como assim viu? A Marina? Onde? Rafael imediatamente se levantou da cadeira, alarmado. Ela estava limpando a escola. Tia Márcia diz que ela trabalha aqui de madrugada. Posso falar com ela? Rafael sentiu o mundo girar ligeiramente. A escola particular onde Isabela estudava ficava em um bairro nobre de São Paulo e custava uma pequena fortuna por mês. A ironia de Marina trabalhar limpando o mesmo lugar onde sua filha estudava era quase cruel. Isabela,
Você está onde agora? Perguntou ele, já pegando o paletó. Na secretaria com a tia Márcia. A Marina está terminando de limpar os banheiros. Rafael fechou os olhos. 23 dias atrás, ele havia oferecido um emprego executivo para uma mulher que agora descobria estar limpando banheiros da escola da própria filha. Papai, você vem buscar a gente? Podemos dar carona para a Marina de novo. Já estou indo, princesa. Fica quietinha aí. O trânsito até a escola nunca havia parecido tão longo. Rafael dirigia pelas ruas congestionadas de São Paulo, pensando em como abordar a situação. Marina havia claramente evitado entrar em contato com ele, provavelmente por orgulho ou medo, e agora descobria que ela estava trabalhando a poucos metros de onde Isabela passava seus dias. Quando chegou à escola, encontrou Isabela sentada no pátio principal, balançando as pernas e observando uma mulher de uniforme azul que organizava material de limpeza próximo aos banheiros. Era Marina. Ela estava mais magra do que Rafael se lembrava, e havia olheiras profundas sob seus olhos verdes. O uniforme da empresa de limpeza era grande demais para ela, fazendo-a parecer menor e mais frágil. Marina! Isabela gritou assim que viu o pai se aproximar, correndo em direção à mulher. Marina se virou e Rafael viu o exato momento em que ela reconheceu não apenas Isabela, mas também ele. Seu rosto passou por uma sequência rápida de emoções. Surpresa, constrangimento, algo que parecia ser pânico, e finalmente uma resignação cansada. Oi, Isabela, disse ela, forçando um sorriso enquanto se abaixava para ficar na altura da menina. Que surpresa te ver aqui. Eu estudo aqui, anunciou Isabela orgulhosa. E você trabalha aqui. Agora podemos nos ver todos os dias. Rafael se aproximou, notando como Marina evitava seu olhar. Marina, disse ele suavemente, como você está? Bem, respondeu ela rapidamente, voltando a organizar os produtos de limpeza. Trabalhando bastante. Papai ofereceu um emprego para a Marina. Isabela explicou para ninguém em particular. Mas ela está pensando. O constrangimento no ar era palpável. Rafael podia ver que Marina queria desaparecer, enquanto Isabela, na sua inocência, não percebia a tensão da situação. Marina, disse Rafael, podemos conversar? Só alguns minutos? Ela hesitou, olhando para Isabela e depois para o carrinho de limpeza que precisava guardar. Eu ainda tenho coisas para terminar. Por favor, insistiu ele. É importante. Marina olhou para o relógio. Um movimento que Rafael notou que ela fazia frequentemente, como se estivesse sempre correndo contra o tempo. 5 minutos, disse ela finalmente. Rafael se dirigiu a Isabela. Princesa, que tal você ir? Brincar no parquinho por alguns minutinhos? Papai precisa conversar com a Marina sobre coisas de adulto. Isabela fez uma careta, mas obedeceu, correndo em direção aos brinquedos coloridos que ocupavam uma área do pátio. Marina, começou Rafael, mas ela o interrompeu. Sei o que você vai dizer, disse ela, sem levantar os olhos do chão. Que é uma coincidência terrível, que deve ser constrangedor para você que alguém que você conhece esteja limpando a escola da sua filha. Na verdade, Rafael a interrompeu suavemente, eu ia dizer que você é a pessoa mais trabalhadora que já conheci, e que me sinto um idiota por não ter insistido mais para que aceitasse minha oferta. Marina finalmente levantou os olhos, e Rafael viu que estavam brilhando com lágrimas contidas. Rafael, você não entende. Ela pausou, como se estivesse lutando contra as palavras. Eu pesquisei sobre você. A admissão o pegou de surpresa. Pesquisou? Montenegro Incorporações. Você não é apenas um empresário bem-sucedido. Você é um dos maiores nomes do mercado imobiliário de São Paulo. E ela gesticulou para o uniforme. Eu sou uma faxineira que cata lixo nas horas vagas. E daí? Rafael perguntou, genuinamente confuso.
E daí? Marina repetiu, incrédula. Rafael, você ofereceu um emprego para mim por pena, por culpa cristã, porque sua filha pediu. A acusação o atingiu como um soco no estômago, principalmente porque havia um grão de verdade nela. Marina... E eu quase aceitei, continuou ela, a voz tremendo ligeiramente. Quase caí na mesma armadilha novamente. Quase acreditei que alguém como você poderia estar genuinamente interessado em ajudar alguém como eu sem ter uma agenda oculta. Que tipo de agenda eu teria? Perguntou Rafael, sentindo uma mistura de frustração e tristeza. Marina riu sem humor. Não sei. Talvez você precise de uma boa ação para limpar a consciência. Talvez queira impressionar sua filha mostrando como é caridoso. Ou talvez... Ela pausou e Rafael viu algo mais escuro atravessar seu rosto. Talvez você ache que uma mulher desesperada seria mais maleável. A insinuação foi como um tapa na cara. Rafael sentiu a raiva subir em seu peito, mas forçou-se a manter a voz calma. Se é isso que você realmente pensa de mim, então talvez você tenha razão em manter distância. Eles se entreolharam por um momento que pareceu eterno. Rafael podia ver a dor e a desconfiança nos olhos de Marina, enquanto ela provavelmente via a mágoa nos dele. Marina, papai! Isabela veio correndo, inconsciente da tensão entre os adultos. Posso mostrar minha sala para a Marina? Marina se abaixou novamente para ficar na altura da menina. Outro dia, querida. Agora preciso ir para casa descansar um pouco antes do próximo trabalho. Que próximo trabalho? Perguntou Isabela. Trabalho de noite em um prédio de escritórios, explicou Marina. Como uma super-heroína noturna. Mas em vez de combater o crime, combato a sujeira. Isabela riu, mas Rafael notou como a explicação bem-humorada mascarava uma realidade brutal. Marina provavelmente dormia apenas algumas horas por dia. Marina, disse Rafael, tentando uma última vez, a oferta ainda está de pé. Sem agenda oculta, sem caridade, sem pena. Apenas uma oportunidade de trabalho para alguém qualificada. Marina se levantou lentamente, pegando o carrinho de limpeza. Obrigada, Rafael. Mas acho que é melhor mantermos as coisas como estão. Ela se dirigiu a Isabela. Cuide bem do seu papai, tá bom? Ele é um homem bom, mesmo quando está confuso. E com isso, Marina Silva saiu de suas vidas pela segunda vez, deixando Rafael com mais perguntas do que respostas e um sentimento estranho de que havia perdido algo importante antes mesmo de entender completamente o que era. Continue 0141, capítulo 6. 2 semanas depois do encontro na escola, Rafael não conseguia se concentrar em nada. Os relatórios financeiros permaneciam abertos na tela do computador há horas, mas sua mente vagava constantemente para Marina. Havia algo na forma como ela o havia confrontado, na dor crua em seus olhos, que o perturbava profundamente. Isabela também sentia a ausência de Marina, perguntando diariamente se haviam notícias dela, se o pai sabia como ela estava passando. As perguntas da filha eram um lembrete constante de seu próprio fracasso em entender a situação. Na tarde daquela quinta-feira, Rafael tomou uma decisão que ia contra todos os seus princípios empresariais. Decidiu procurar Marina pessoalmente. Precisava entender por que sua oferta havia sido rejeitada de forma tão veemente e, mais importante, precisava saber se ela estava bem. Dirigiu-se ao bairro onde Marina havia mencionado morar, uma região mais simples na zona leste de São Paulo. O contraste com os bairros nobres onde costumava circular era gritante. Ruas mais estreitas, prédios mais antigos, pequenos comércios familiares em cada esquina. Havia vida ali, movimento, uma energia diferente da asepsia dos condomínios de luxo. Encontrar o endereço não foi difícil. Um prédio de 5 andares, sem porteiro, com uma pequena lanchonete no térreo que exalava o aroma de coxinha e pão de açúcar.
Rafael subiu as escadas até o terceiro andar, notando as paredes descascadas e a iluminação precária, mas também a limpeza dos corredores e os vasos com plantas que alguns moradores mantinham nas portas. Quando tocou a campainha do apartamento 34, ouviu passos arrastados se aproximando. A porta se abriu, revelando Marina em um roupão simples, cabelos molhados presos em um coque alto, olhos inchados de sono. "Rafael!" Sua voz carregava surpresa e algo que parecia ser alarme. "O que você está fazendo aqui?" "Precisamos conversar", disse ele, tentando não notar como ela parecia ainda mais magra, ou como havia olheiras profundas sob seus olhos. Ela olhou para o corredor, como se estivesse verificando se algum vizinho estava observando. "Como você descobriu onde moro?" "Perguntei na escola. Disse que precisava falar com você sobre trabalho." Marina suspirou, claramente dividida entre fechar a porta na cara dele e sua educação natural. "Não é um bom momento, Rafael. Acabei de chegar do trabalho noturno e preciso dormir antes de sair novamente para catar material reciclável." Ele completou. "Eu sei. Marina, você está se matando, literalmente se matando." Ela ficou em silêncio por um momento, estudando seu rosto. "Entre", disse finalmente, abrindo a porta. "Mas não posso demorar muito." O apartamento era minúsculo, provavelmente 40 metros quadrados no máximo, mas estava impecavelmente limpo e organizado. Havia livros empilhados cuidadosamente sobre uma pequena mesa que servia tanto para estudar quanto para comer, e algumas plantas bem cuidadas nas janelas. Era o lar de alguém que mantinha dignidade mesmo nas circunstâncias mais difíceis. "Desculpe a bagunça", disse Marina, rapidamente arrumando alguns papéis espalhados no sofá. Rafael notou que eram contas, muitas contas. "Marina, por favor, sente-se", disse ele. "Quem deveria se desculpar sou eu." Ela o olhou com surpresa. "Se desculpar por quê?" "Por ter sido insensível, por não ter entendido que minha oferta, por mais bem-intencionada que fosse, parecia exatamente com a situação que a machucou antes." Marina se sentou na borda do sofá, mantendo distância. "Rafael, deixe-me terminar", ele disse. "Você estava certa. Parte da minha oferta foi motivada pela culpa, pela forma como Isabela me fez perceber que estava sendo mesquinho e protetor demais. Mas isso não era tudo." Ele se sentou na única cadeira disponível, uma peça simples de madeira que provavelmente havia sido comprada em uma loja de móveis usados. "A verdade é que você me impressionou, não por sua situação, mas apesar dela. A forma como mantém sua dignidade, como trata Isabela, como transformou uma situação terrível em uma lição sobre sustentabilidade. Isso não é caridade, Marina. É reconhecimento de talento." Marina permaneceu em silêncio, mas Rafael viu que ela estava ouvindo realmente. "E você também estava certa sobre outra coisa", continuou ele. "Eu pesquisei você também." Ela enrijeceu imediatamente. Marina Santos Silva, formada em administração pela FGV com louvor, pós-graduação, em gestão de projetos pela PUC, trabalhou durante 5 anos na consultoria McKinsey & Company, antes de sair para abrir a própria empresa com o noivo. Marina fechou os olhos, como se as palavras fossem fisicamente dolorosas. Empresa especializada em sustentabilidade corporativa, clientes importantes, projetos inovadores. E então... Rafael pausou. Rodrigo Castilho desapareceu com todo o capital da empresa 3 dias antes do casamento de vocês. "Pare", Marina murmurou. "Não apenas levou o dinheiro que você havia investido, mas também contraiu dívidas em nome da empresa, deixando você responsável por pagá-las." Eu disse para parar. Sua voz estava quebrando. "Você perdeu o apartamento, o carro, a empresa. Sua família acreditou que você havia sido irresponsável, porque Rodrigo havia espalhado rumores de que você conhecia os riscos e escolheu ignorá-los.
Marina se levantou abruptamente. Por que está fazendo isso? Por que está me torturando com coisas que eu já sei? Rafael também se levantou, mas manteve a voz calma. Porque quero que entenda que sei exatamente quem você é. Não sou um homem rico oferecendo esmola para uma coitadinha. Sou um empresário oferecendo uma posição para uma executiva qualificada que passou por uma situação terrível, mas que não perdeu suas habilidades. As lágrimas finalmente começaram a escorrer pelo rosto de Marina. Você não entende, Rafael. Não sou mais a mesma pessoa. Ela pausou, limpando o rosto com as costas da mão. Eu tenho medo de tomar decisões. Medo de confiar no meu próprio julgamento. Como posso trabalhar em administração quando não consigo nem administrar minha própria vida? A vulnerabilidade crua em sua voz quebrou algo dentro de Rafael. Ele deu um passo em sua direção. Marina, o que aconteceu com você não foi falha de julgamento, foi sabotagem. Rodrigo era um sociopata que manipulou não apenas você, mas todos ao seu redor. Mas eu deveria ter percebido. Como? Você estava apaixonada por alguém em quem confiava completamente. Isso não é ingenuidade, é humanidade. Marina se deixou cair de volta no sofá, cobrindo o rosto com as mãos. Eu sinto como se uma parte de mim tivesse morrido naquele dia. A parte que acreditava nas pessoas, que acreditava que o trabalho duro e a honestidade eram suficientes. E agora você aparece oferecendo exatamente o tipo de oportunidade que eu costumava sonhar. E tudo que consigo pensar é, qual é o truque, o que ele realmente quer. Rafael se ajoelhou na frente dela, esperando até que ela tirasse as mãos do rosto e o olhasse. O que eu quero, disse ele, é que Isabela cresça vendo que ainda existem pessoas como você no mundo. Pessoas que mantêm sua dignidade mesmo quando tudo desaba. E se isso significa dar a você uma chance de reconstruir sua vida, então é o que vou fazer. Marina o estudou por um longo momento e Rafael viu a luta interna em seus olhos. E se eu aceitar e fracassar? E se eu não conseguir mais ser a executiva que era? Então trabalhamos juntos para descobrir quem você é agora, respondeu ele. Sem pressão, sem expectativas irreais, apenas uma oportunidade de recomeçar. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo som do relógio da cozinha, marcando 3 da tarde. Marina olhou para o aparelho e suspirou. Preciso sair em 2 horas para o trabalho de reciclagem, disse ela. Não, se aceitar minha oferta. Marina riu sem humor. Rafael, eu tenho contas para pagar. Não posso simplesmente largar tudo porque você apareceu aqui com uma oferta. Que tal começarmos com meio período? Você mantém um dos trabalhos noturnos e trabalha comigo durante algumas manhãs por semana. Testamos como funciona, para ambos. Era uma solução prática e Rafael viu nos olhos de Marina que ela estava realmente considerando a possibilidade. Por que você não desiste? Perguntou ela finalmente. Por que é tão importante para você me ajudar? Rafael pensou na pergunta por um momento antes de responder com completa honestidade. Porque você me lembrou de algo que eu havia esquecido. De que às vezes vale a pena correr riscos pelas pessoas certas. E porque... Ele pausou, surpreso com sua própria revelação. Porque Isabela está certa. Você nos fez bem. Continue. 0146. Capítulo 7. Marina começou a trabalhar na Montenegro Incorporações. Numa manhã nebulosa de fevereiro. O escritório ocupava 2 andares inteiros de um moderno edifício no Itaim Bibi, com vista para o skyline da Faria Lima. Era um mundo que ela conhecia bem de sua vida anterior, mas que agora parecia simultaneamente familiar e distante. Rafael havia insistido em começar devagar, 3 manhãs por semana, de segunda a quarta-feira, trabalhando diretamente com ele em projetos de sustentabilidade corporativa,
algo que, segundo ele, a empresa precisava implementar há anos. Era uma área que permitiria à Marina usar sua experiência anterior sem estar sob os holofotes. Seu primeiro projeto, disse Rafael, colocando uma pasta espessa sobre a mesa de trabalho que havia sido preparada para ela, é desenvolver um plano de sustentabilidade para nosso novo empreendimento em Morumbi. 400 apartamentos, área comercial, academia, spa. Marina abriu a pasta e imediatamente se sentiu em território conhecido. Plantas arquitetônicas, relatórios de impacto ambiental, análises de custo-benefício. Era como voltar a falar um idioma que havia esquecido temporariamente. Prazo? Perguntou ela, já mentalmente organizando as etapas do projeto. Sem pressa. Quero qualidade, não velocidade. Nas primeiras semanas, Marina trabalhou com a cautela de alguém que havia perdido a confiança em suas próprias habilidades. Cada decisão era checada e rechecada, cada relatório revisado múltiplas vezes antes de ser apresentado. Mas, gradualmente, a competência natural começou a emergir. Rafael observava sua transformação com fascínio. A mulher que catava material reciclável nas ruas estava sendo substituída pela executiva brilhante que ele havia pesquisado. Não completamente. Havia ainda uma vulnerabilidade em Marina que a tornava mais humana, mais acessível do que a maioria dos profissionais que ele conhecia. Em março, durante uma reunião com fornecedores sobre sistemas de energia solar, Marina fez uma sugestão que impressionou a todos na sala. E se, em vez de apenas instalarmos painéis solares nos prédios, criássemos uma cooperativa de energia limpa para todo o condomínio, disse ela, apontando para alguns cálculos que havia rabiscado no caderno. Os moradores poderiam vender energia excedente de volta para a rede, criando uma fonte adicional de renda. O silêncio na sala foi seguido por um burburinho animado. O representante da empresa de energia se inclinou para a frente, interessado. Isso é inovador, disse ele, e completamente viável dentro das novas regulamentações. Rafael sorriu, observando Marina ganhar confiança conforme a reunião progredia. Era exatamente o tipo de pensamento criativo que sua empresa precisava. Mas nem tudo transcorria sem problemas. Marina ainda trabalhava como faxineira 3 noites por semana em um prédio comercial na Vila Olímpia, e o cansaço, às vezes, era visível. Rafael a encontrava dormindo sobre os relatórios ou notava como ela lutava para se concentrar nas tardes de quinta-feira. Marina, disse ele numa dessas ocasiões, você não precisa mais do trabalho noturno. Posso aumentar suas horas aqui, aumentar o salário? Não, ela respondeu firmemente. Ainda não. Preciso ter certeza de que isso vai dar certo antes de queimar outras pontes. Era uma resposta que Rafael respeitava, mesmo que o preocupasse vê-la se exaurindo. A primeira, grande reviravolta veio numa tarde de abril, quando Marina estava trabalhando tarde no escritório, finalizando o relatório de sustentabilidade. Rafael havia saído para buscar Isabela na escola, e o andar estava praticamente vazio quando ela ouviu vozes familiares vindas da sala de reuniões. Essa história de sustentabilidade é pura balela, Ricardo. Rafael está gastando dinheiro à toa com essas ideias de ecochato. Marina reconheceu a voz de Maurício Santos, um dos sócios minoritários da empresa, um homem na casa dos 50 que sempre a cumprimentava com frieza exagerada. E agora contratou essa mulher, que aparentemente estava catando lixo há alguns meses, como se fosse normal contratar gente da rua para cargos executivos. Marina sentiu o sangue gelar. Ela sabia que haveria comentários, mas ouvir diretamente era diferente. Tenho certeza de que há algo mais por trás dessa contratação. Rafael está viúvo há anos. A mulher é bonita, apareceu na vida dele numa situação vulnerável. Não precisa ser gênio para conectar os pontos. A insinuação foi como um tapa na cara.
Marina rapidamente salvou o trabalho no computador, pegou sua bolsa e se dirigiu ao elevador. Precisava sair dali antes que sua presença fosse descoberta. No elevador, olhando para seu reflexo, no espelho polido, Marina viu novamente a mulher insegura que havia sido durante os piores momentos após o golpe de Rodrigo. Todas as suas suspeitas sobre as motivações de Rafael voltaram com força total. Na manhã seguinte, ela chegou ao escritório com uma carta de demissão digitada. Rafael a encontrou em sua mesa, organizando seus poucos pertences pessoais numa caixa pequena. "O que está acontecendo?" perguntou ele, genuinamente confuso. Marina entregou-lhe a carta sem olhar em seus olhos. "Achei melhor encerrarmos essa experiência antes que se torne constrangedora para ambos." Rafael leu rapidamente a carta formal, notando que ela havia agradecido pela oportunidade, mas citava incompatibilidade de expectativas como motivo da saída. "Marina, sente-se. Me explique o que realmente está acontecendo." "Não há nada para explicar", disse ela, continuando a guardar seus materiais. "Foi uma experiência interessante, mas acho que não é o melhor arranjo para nenhum de nós." "Isso é mentira", disse Rafael, fechando a porta da sala. "Ontem você estava animada com o projeto. Hoje está fugindo. O que aconteceu?" Marina finalmente o encarou, e ele viu que havia lágrimas contidas em seus olhos. "Eu ouvi, Rafael, a conversa entre você e Maurício ontem à tarde." Rafael franziu a testa tentando se lembrar. "Que conversa? Eu nem falei com Maurício ontem." "Não você falando. Maurício falando de você e de mim." Sua voz tremeu ligeiramente. "Sobre como você contratou uma catadora de lixo para um cargo executivo. Sobre como deve haver algo mais por trás dessa decisão." A compreensão atingiu Rafael como um raio. Maurício não falava apenas por si mesmo. Provavelmente expressava o que metade do escritório estava pensando. "Marina, você não precisa se explicar", disse ela, fechando a caixa. "Eu entendo que sua intenção era boa, mas isso não está funcionando para nenhum de nós." "Para mim está funcionando perfeitamente", disse Rafael, sua voz carregada de frustração. "Seu projeto de sustentabilidade é brilhante. Os clientes ficaram impressionados. Você está salvando a empresa milhares de reais em eficiência energética. E causando fofocas sobre seus motivos pessoais", Marina completou. "Rafael, eu não posso estar aqui sabendo que as pessoas pensam que sou sua, que nossa relação profissional é baseada em..." Ela não conseguiu completar a frase, mas não precisou. "E se eu demitir Maurício?" perguntou Rafael sem brincadeira. Marina o olhou com surpresa. "O quê? Maurício Santos é um sócio minoritário que nunca contribuiu com nada além de comentários negativos e políticas internas tóxicas. Se ele é o problema, posso resolver isso hoje mesmo." "Você não pode demitir um sócio por causa de mim." "Posso fazer o que quiser na minha própria empresa", disse Rafael. E Marina notou uma determinação em sua voz que não havia visto antes. "A questão é, você quer ficar?" Marina segurou a caixa contra o peito, dividida entre o desejo de fugir e a necessidade de lutar pelo que estava construindo. "Por quê?" perguntou ela finalmente. "Por que isso é tão importante para você?" Rafael pensou cuidadosamente antes de responder. "Porque você está fazendo um trabalho excepcional. Porque minha filha pergunta sobre você todos os dias. E porque..." Ele pausou, surpreendido com sua própria honestidade. "Porque você me fez perceber que estava vivendo com muito medo, muito controle e muito pouca fé nas pessoas." Marina colocou a caixa de volta na mesa, mas não disse nada. "E também", continuou Rafael, "porque se você sair agora, estará deixando que Maurício Santos tenha razão sobre uma coisa, que você não pertence aqui. E nós dois sabemos que isso é mentira.
O desafio em suas palavras encontrou algo profundo em Marina. A mesma determinação que a havia sustentado durante os meses mais difíceis de sua vida. Se eu ficar, disse ela finalmente, será com uma condição. Qual? Quero trabalhar no projeto de habitação popular que vi na sua agenda. O conjunto habitacional na Zona Leste. Quero desenvolver um programa de sustentabilidade que realmente faça diferença para pessoas que precisam. Rafael sorriu pela primeira vez naquela manhã. Aceito, mas com uma condição minha também. Qual? Você para de trabalhar como faxineira, permanentemente. Marina hesitou, mas finalmente estendeu a mão. Aceito. Quando apertaram as mãos, ambos sabiam que não estavam apenas selando um acordo profissional. Estavam escolhendo confiar um no outro, apesar de todos os medos e todas as razões para não fazer isso. Continue. 0148. Capítulo 8. Maio chegou com uma energia renovada no escritório da Montenegro Incorporações. Marina havia se estabelecido completamente em sua função, e o projeto de habitação popular na Zona Leste estava ganhando forma de maneira impressionante. Ela trabalhava agora em período integral, e Rafael notava como sua confiança crescia a cada dia. Naquela manhã de segunda-feira, Rafael estava revisando os números do novo empreendimento quando sua secretária Carla apareceu na porta com uma expressão preocupada. Rafael, tem uma mulher na recepção que diz ser a mãe de Isabela, Vanessa Montenegro. Rafael sentiu o mundo parar ao seu redor. Vanessa. Depois de quase 3 anos sem qualquer contato, sua ex-esposa havia aparecido sem aviso. Ela está sozinha? Perguntou ele, tentando manter a voz firme. Está com um homem de terno e uma mulher que parece ser advogada, e um homem mais jovem com uma câmera. Rafael fechou os olhos. Vanessa não fazia nada sem calcular cada movimento, e chegar com uma equipe legal e um fotógrafo significava que estava preparando algo grande. Mande-os para a sala de reuniões e chame Marina, por favor. Carla pareceu surpresa. Marina, você quer que ela participe de uma reunião com sua ex-esposa? Quero que ela saiba o que está acontecendo, respondeu Rafael. E preciso dela aqui. Era estranho como, em momentos de crise, sua primeira reação era buscar Marina. Nos últimos meses, ela havia se tornado muito mais que uma funcionária. Era uma confidente, alguém cuja opinião ele respeitava profundamente. Marina apareceu poucos minutos depois, notando imediatamente a tensão no rosto de Rafael. O que aconteceu? Perguntou ela. Vanessa apareceu, com advogados. Marina se sentou na cadeira em frente à mesa dele, sua expressão tornando-se imediatamente séria. Isabela? Provavelmente. Vanessa nunca demonstrou interesse em ser mãe, então deve estar acontecendo algo que a motivou a mudar de ideia. Como ela é? Perguntou Marina. E Rafael percebeu que havia uma preocupação genuína em sua voz, não apenas por ele, mas por Isabela. Rafael pensou por um momento, tentando encontrar palavras adequadas para descrever a mulher com quem havia sido casado por 5 anos. Inteligente, manipuladora, ambiciosa. Vem de uma família tradicional paulistana, sempre soube exatamente como conseguir o que queria. Quando nos casamos, achei que essa determinação era atraente. Levou tempo para perceber que ela via nosso casamento como um negócio. E Isabela? Vanessa nunca se adaptou à maternidade. Dizia que não tinha instinto maternal e que Isabela interferia em sua carreira como relações públicas. Quando saiu, disse que seria melhor para todos se simplesmente desaparecesse. Marina ficou em silêncio por um momento, processando as informações. Rafael, você quer que eu vá embora? Esta é uma questão familiar. Não, respondeu ele rapidamente. Quero que você esteja lá. Vanessa funciona melhor quando há testemunhas e...
Preciso de alguém sensato ao meu lado. 10 minutos depois, eles entraram na sala de reuniões e o principal, Vanessa, estava sentada à cabeceira da mesa oval de mogno, como se ainda fosse a dona do lugar. Aos 38 anos, continuava estonteante, cabelos loiros perfeitamente escovados, maquiagem impecável, um vestido Armani que custava mais que o salário mensal da maioria das pessoas. Ao lado dela estava um homem mais velho, de terno impecável, claramente um advogado de renome, e uma mulher jovem com uma pasta de couro, provavelmente uma assistente legal. O homem com a câmera estava discretamente posicionado próximo à janela. "Rafael", disse Vanessa, levantando-se com um sorriso que não chegava aos olhos. "Você está ótimo. A paternidade solteira tem lhe caído bem." Ela ignorou completamente Marina, como se ela fosse invisível. "Vanessa", respondeu Rafael friamente. "Que prazer. Inesperado. Apresento Marina Silva, nossa diretora de sustentabilidade." Marina estendeu a mão educadamente, mas Vanessa apenas a olhou de cima a baixo com um sorriso condescendente. Que interessante. Sustentabilidade. A forma como ela disse a palavra fazia soar como algo irrelevante e moderno demais. "Em que posso ajudá-la?", perguntou Rafael, dirigindo-se diretamente ao ponto. Vanessa voltou a se sentar, cruzando as pernas com elegância estudada. "Bem, Rafael, estou aqui porque me preocupo com Isabela." A afirmação foi tão absurda que Rafael teve que fazer um esforço para não rir. "Preocupa-se. Em 3 anos, você ligou para ela exatamente 2 vezes. No aniversário dela, nem isso." "As circunstâncias mudaram", disse Vanessa, acenando para o advogado ao seu lado. "Este é Dr. Eduardo Ferreira, meu representante legal. Estamos aqui para discutir a guarda de Isabela." Rafael sentiu como se tivesse levado um soco no estômago, mas forçou-se a manter a expressão neutra. "Guarda, você renunciou legalmente a qualquer direito sobre Isabela quando saiu." "Na verdade", interveio o Dr. Ferreira, abrindo uma pasta espessa, "minha cliente nunca renunciou formalmente aos direitos maternos, apenas concordou que seria melhor para a criança ficar com o pai temporariamente, enquanto ela se estabelecia profissionalmente." Era uma versão completamente distorcida da realidade, mas Rafael sabia que Vanessa era especialista em reescrever a história conforme sua conveniência. "Temporariamente?", repetiu Rafael. 3 anos é temporário? Minha carreira exigia viagens constantes, instabilidade", disse Vanessa com uma voz que simulava arrependimento. "Não seria justo com Isabela, mas agora estou numa posição melhor para oferecer a ela a estabilidade que merece." Marina, que havia permanecido em silêncio, finalmente falou. "Que tipo de estabilidade especificamente?" Vanessa a olhou como se estivesse surpresa por ela ter voz. "Desculpe, mas esta é uma discussão familiar. Não vejo por que uma funcionária deveria estar presente." "Marina fica", disse Rafael firmemente. "E sua pergunta é relevante. Que estabilidade você pode oferecer que Isabela já não tem?" Vanessa suspirou teatralmente. "Rafael, por favor, Isabela é uma menina. Ela precisa de uma figura materna, especialmente agora que está crescendo. E, francamente, me preocupa o tipo de influências a que ela tem sido exposta." A insinuação era clara, e Rafael sentiu a raiva começar a ferver em seu peito. "Que tipo de influências?" Vanessa gesticulou vagamente na direção de Marina. "Bem, Isabela me contou que vocês têm levado ela para conhecer pessoas em situações pouco adequadas. Pessoas da rua, daqueles ambientes. Pessoas necessitadas", corrigiu Marina, sua voz calma, mas firme. "Isabela está aprendendo compaixão e responsabilidade social. Está aprendendo que é normal se misturar com qualquer tipo de gente", rebateu Vanessa. "Uma criança da posição social dela deveria entender a importância de manter certos
padrões. Rafael sentiu algo queimar em seu peito. Era exatamente esse tipo de pensamento que o havia feito se apaixonar por Marina. Sua total ausência de preconceito de classe. Isabela está aprendendo valores que aparentemente você nunca teve, disse ele. E essa é exatamente a questão, disse Dr. Ferreira, interferindo antes que a discussão se tornasse mais pessoal. Minha cliente acredita que o ambiente atual pode não ser o mais adequado para o desenvolvimento da criança. Baseado em quê? Perguntou Marina. Baseado em relatórios que recebemos, respondeu Vanessa, acenando para a assistente, que imediatamente abriu uma pasta e começou a distribuir documentos. Rafael pegou os papéis e sentiu o sangue gelar. Eram fotos dele e Marina em diversos locais, saindo do escritório juntos, almoçando em um restaurante, ele tocando o ombro dela, durante uma reunião. Havia também fotos de Isabela brincando com Marina no parque próximo ao escritório. Isso é... começou Rafael. Evidência de que Isabela está sendo exposta a um relacionamento adulto inadequado, completou Dr. Ferreira. Um relacionamento entre seu pai e uma mulher de passado questionável. A palavra questionável foi dita com tanto desdém que Marina recuou como se tivesse sido esbofeteada. Como ousam? Rafael se levantou, sua voz carregada de fúria contida. Como ousam investigar e fotografar minha família? Calma, Rafael, disse Vanessa, fingindo estar surpresa com sua reação. Estamos apenas preocupados com o bem-estar de Isabela. Uma criança não deveria estar próxima de alguém que tem histórico de... bem, problemas financeiros graves, trabalho em serviços de limpeza... Problemas financeiros causados por ter sido vítima de um golpe, disse Marina, sua voz tremendo ligeiramente. E trabalho honesto para sobreviver. Oh, querida, disse Vanessa com condescendência tóxica. Sei que você acredita nisso, mas nossa investigação mostrou algumas inconsistências em sua versão dos fatos. Marina ficou pálida. Que tipo de inconsistências? Dr. Ferreira abriu outra pasta. Bem, por exemplo, nosso investigador descobriu que você teve acesso às contas bancárias da empresa de seu ex-noivo semanas antes do suposto desaparecimento dele. A acusação caiu como uma bomba na sala. Rafael olhou para Marina, que estava claramente chocada. Isso é mentira, gaguejou ela. Temos documentos bancários, insistiu o advogado. E também descobrimos que você e Rodrigo Castilho foram vistos juntos em São Sebastião apenas 2 semanas atrás. O quê? Marina se levantou abruptamente. Isso é impossível. Eu não vejo Rodrigo há quase 2 anos. Vanessa sorriu com satisfação venenosa. Marina, querida, sabemos que é difícil admitir, mas nossa preocupação é com Isabela. Uma criança não pode estar próxima de alguém envolvido em atividades financeiras duvidosas. Rafael olhou para Marina, que estava visivelmente abalada pelas acusações. Por um momento, um pensamento terrível atravessou sua mente. Seria possível que ele não conhecesse Marina tão bem quanto pensava? Mas então viu as lágrimas em seus olhos, a forma como suas mãos tremiam, e soube com absoluta certeza que tudo aquilo era uma armação elaborada. Saiam, disse ele, sua voz baixa, mas carregada de autoridade. Rafael, começou Vanessa. Saiam! Ele gritou, fazendo todos na sala se sobressaltarem. Saiam do meu escritório, saiam do meu prédio, e se ousarem se aproximar de Isabela sem uma ordem judicial, eu chamo a polícia. Dr. Ferreira se levantou calmamente. Senhor Montenegro, acredito que seria mais sensato discutirmos isso de forma civilizada. Não há nada para discutir. Vanessa perdeu qualquer direito de opinar sobre a criação de Isabela no momento em que escolheu abandoná-la. Vanessa também se levantou, sua máscara de civilidade finalmente caindo. Esta conversa não terminou, Rafael. E você? Ela se virou para Marina com olhos cheios de ódio.
Fique longe da minha filha. Depois que saíram, Rafael e Marina ficaram em silêncio na sala de reuniões. Marina estava visivelmente abalada e Rafael lutava para processar o que havia acabado de acontecer. Rafael, disse Marina finalmente, sua voz quase um sussurro. Você acredita neles? A pergunta o partiu ao meio. Olhou para Marina, a mulher que havia visto trabalhar incansavelmente para reconstruir sua vida, que tratava Isabela com carinho genuíno, que havia trazido luz e propósito para suas vidas, e soube que a resposta era simples. Não, disse ele aproximando-se dela, não acredito em uma palavra. Mas mesmo enquanto a consolava, Rafael sabia que a guerra estava apenas começando. Continue. 0152. Capítulo 9. Nas 2 semanas seguintes à confrontação com Vanessa, Rafael mergulhou em uma investigação completa sobre as alegações feitas contra Marina. Contratou um dos melhores escritórios de advocacia de São Paulo e um investigador particular de confiança, o mesmo que havia usado anos antes para verificar a situação financeira de potenciais parceiros de negócios. Marina, por sua vez, estava visivelmente abalada. Ela mantinha a postura profissional durante o dia, mas Rafael notava como suas mãos tremiam quando pensava que ninguém estava olhando, como ela verificava constantemente o celular, como evitava falar sobre o assunto. Isabela percebia a tensão no ar, mesmo sem entender completamente o que estava acontecendo. Ela havia perguntado várias vezes sobre a mulher loira que falava alto, que havia visto na recepção quando fora visitar o pai no escritório. Papai, por que a Marina está triste? Perguntou Isabela numa quinta-feira à noite, enquanto jantavam no apartamento dele. Marina havia declinado o convite para jantar, alegando cansaço. Às vezes, os adultos ficam preocupados com coisas do trabalho, princesa, disse Rafael, tentando manter a explicação simples. Mas ela não fica triste por causa do trabalho normal. Ela gosta de trabalhar. É outra coisa. A perspicácia de Isabela sempre o surpreendia. Aos 6 anos, ela já conseguia ler as emoções dos adultos com uma precisão desconcertante. Isabela, disse Rafael, colocando o garfo de lado, se alguém dissesse coisas ruins sobre a Marina, coisas que não são verdade, você acreditaria. A menina franziu o senho, considerando seriamente a pergunta. A Marina é boa, disse ela finalmente. Ela me ensina coisas interessantes. Ela fala comigo como se eu fosse inteligente. E ela sempre cheira a sabonete de bebê, que é cheiro de pessoa limpa. Pessoas más não cheiram a sabonete de bebê. A lógica infantil arrancou um sorriso de Rafael. Se apenas os adultos pudessem ver o mundo com a clareza de uma criança de 6 anos. Na sexta-feira pela manhã, o investigador particular, Dr. Henrique Alvarez, apareceu no escritório de Rafael com um relatório detalhado. Era um homem na casa dos 50, ex-delegado da Polícia Federal que agora trabalhava exclusivamente com casos de alto perfil. Rafael, disse ele, sentando-se com uma pasta grossa, tenho boas e más notícias sobre o caso Marina Silva. Comece pelas más, disse Rafael, preparando-se para o pior. As acusações feitas pelo advogado de sua ex-esposa são tecnicamente verdadeiras, mas completamente manipuladas. Rafael sentiu o estômago afundar. Como assim? Marina realmente teve acesso às contas bancárias da empresa semanas antes do desaparecimento do noivo. Mas isso aconteceu porque ela era sócia da empresa e responsável financeira. Era parte de suas funções normais. E quanto ao encontro com Rodrigo Castilho em São Sebastião? Dr. Alvarez sorriu grimly. Aqui fica interessante. Marina realmente esteve em São Sebastião há 2 semanas, mas não encontrou Rodrigo voluntariamente. Ele abriu a pasta e mostrou várias fotografias. Ela foi até lá porque recebeu uma ligação de alguém se passando por um advogado, dizendo que Rodrigo havia morrido em um acidente de carro
e que ela precisava ir até lá para resolver questões legais pendentes da empresa. Rafael pegou as fotos. Mostravam Marina saindo de um cartório em São Sebastião, claramente confusa e abatida. Quando chegou lá, descobriu que era uma armadilha. Rodrigo estava vivo e tentou convencê-la a assinar alguns documentos que a responsabilizariam retroativamente por todas as dívidas da empresa. Ela assinou? Claro que não. Mas ele conseguiu as fotografias que queria, evidências de que ela havia se encontrado com ele. O fotógrafo estava escondido do outro lado da rua. Rafael sentiu uma onda de raiva. A manipulação era ainda mais elaborada do que havia imaginado. E as boas notícias. Consegui rastrear Rodrigo Castilho. Ele está morando em um apartamento em Alphaville, sustentado por uma mulher casada de 55 anos que não sabe sobre o passado dele. E mais importante, Dr. Álvares sorriu. Ele ainda tem muito do dinheiro que roubou de Marina. Como você sabe? Porque ele foi burro o suficiente para investir parte do dinheiro em uma empresa de fachada que meu contato na Receita Federal conseguiu rastrear. Temos evidências suficientes para processar criminalmente e recuperar os bens. Rafael se recostou na cadeira, sentindo um alívio profundo. Marina sabe disso? Ainda não. Queria falar com você primeiro. Mas, Rafael, Dr. Álvares pausou. Há algo mais que você precisa saber. O quê? Quem está financiando a investigação de sua ex-esposa? Rafael se inclinou para a frente. Não foi ela? Foi Maurício Santos, seu ex-sócio. A revelação foi como um soco no estômago. Maurício não apenas estava espalhando fofocas sobre Marina, estava ativamente tentando destruí-la e, por extensão, desestabilizar Rafael. Por quê? Aparentemente ele tem estado em contato com sua ex-esposa desde que soube sobre Marina. Eles têm um plano. Se Vanessa conseguir a guarda de Isabela, você ficará emocionalmente vulnerável. Maurício, então, proporia comprar sua parte da empresa por uma fração do valor real. A frieza do plano deixou Rafael nauseado. Não, era apenas sobre Marina, ou mesmo sobre Isabela. Era sobre dinheiro, como sempre. A mais, continuou o Dr. Álvares. Maurício também foi quem espalhou os rumores sobre Marina na empresa. Ele tem estado deliberadamente sabotando a reputação dela com os outros funcionários. Rafael ficou em silêncio por um longo momento, processando todas as informações. Dr. Álvares, preciso que você prepare 2 processos. Um criminal contra Rodrigo Castilho por estelionato e apropriação indébita, e outro contra Maurício Santos por conspiração e difamação. Já estou trabalhando nisso, mas, Rafael, há algo mais delicado que precisamos discutir. O quê? A questão da guarda de Isabela. Tecnicamente, Vanessa pode tentar um processo. Mesmo que as acusações contra Marina sejam falsas, o fato de Isabela estar próxima de alguém que foi publicamente investigada pode ser usado contra você. Rafael sentiu o mundo escurecer ao seu redor. Está me dizendo que eles podem conseguir a guarda? Estou dizendo que precisamos ser muito estratégicos. Vanessa está jogando um jogo sujo, mas as regras legais são complexas. Um juiz conservador poderia decidir que um ambiente mais estável seria melhor para Isabela, especialmente se conseguirem pintar sua casa como caótica. Naquele momento, Marina apareceu na porta da sala, claramente hesitante. Desculpem interromper, mas Carla disse que queriam me ver? Rafael olhou para ela. Cabelos presos em um coque simples, roupa discreta, postura ligeiramente defensiva. E tomou uma decisão que mudaria tudo. Marina, sente-se. Dr. Álvares tem algumas coisas para contar para você. Nas próximas 2 horas, enquanto o Dr. Álvares explicava toda a situação para Marina, Rafael observou uma transformação acontecer. A mulher vulnerável e insegura foi gradualmente substituída pela executiva brilhante que ele havia contratado. Então,
disse Marina finalmente, depois de ouvir tudo. Maurício e Vanessa estão trabalhando juntos para me destruir, conseguir a guarda de Isabela e forçar Rafael a vender a empresa. Resumindo, sim, confirmou o Dr. Álvares. Marina se virou para Rafael. E você quer que eu faça o quê? Quero que lute conosco, disse Rafael. Quero que processemos todos eles e mostremos que tipo de pessoas realmente são. Marina ficou em silêncio por um longo momento. Rafael, disse ela finalmente, se eu continuar aqui, se eu lutar isso, a vida de Isabela vai virar um inferno. Vai haver jornalistas, fotógrafos, audiências no tribunal, onde uma criança de 6 anos pode ter que testemunhar sobre coisas que nem entende. E se você sair? Se eu sair, eles vencem. Maurício consegue o que quer, Vanessa consegue o que quer e Isabela, ela pausou. Isabela aprende que quando as pessoas são atacadas por serem diferentes ou por terem passados complicados, a solução é desistir. Rafael entendeu que Marina estava lutando entre seu instinto de proteger Isabela e sua necessidade de lutar por justiça. Marina, disse ele, posso te fazer uma pergunta? Ela assentiu. O que você acha que Isabela diria se soubesse de toda essa situação? Marina sorriu pela primeira vez em semanas. Ela diria que os vilões nunca ganham nas histórias de verdade e que princesas lutam pelos dragões bons. Então, perguntou Rafael. Marina se levantou, estendendo a mão para Dr. Álvares. Dr. Álvares, quando podemos começar os processos? Segunda-feira de manhã, respondeu ele, apertando sua mão. Perfeito, porque aparentemente, disse Marina, olhando diretamente para Rafael, tenho uma guerra para vencer. Continue 0154. Capítulo 10. 6 meses depois, numa manhã ensolarada de dezembro, Rafael estava no escritório revisando os últimos contratos do projeto de habitação popular, quando Marina entrou com uma expressão que ele não conseguia decifrar. Nas mãos, ela carregava um envelope oficial e um sorriso que misturava alívio, tristeza e algo que parecia ser satisfação. As últimas notícias chegaram, disse ela, colocando o envelope sobre a mesa dele. Os últimos meses haviam sido intensos. O processo contra Rodrigo Castilho havia resultado não apenas na prisão dele por estelionato, mas também na recuperação de quase todo o dinheiro que havia roubado de Marina. Maurício Santos havia sido removido da empresa após as evidências de conspiração virem à tona, e sua participação societária havia sido comprada por Rafael por um valor simbólico. Vanessa havia descoberto da pior forma possível que seu novo parceiro em crime havia perdido toda a credibilidade legal. Sua tentativa de conseguir a guarda de Isabela havia se transformado em um escândalo público quando jornalistas descobriram que ela havia abandonado a filha voluntariamente. O processo foi arquivado e o juiz havia sido bastante claro sobre suas chances futuras. 0. E então, perguntou Rafael, pegando o envelope. Rodrigo foi condenado a 5 anos de prisão. Maurício está sendo processado por 3 empresas diferentes por práticas comerciais fraudulentas. E Vanessa? Marina pausou com um sorriso irônico. Está mudando para Miami com um empresário argentino que aparentemente não sabe sobre seu passado recente. Rafael abriu o envelope e leu rapidamente os documentos legais. Tudo havia terminado da melhor forma possível para eles. E você? Perguntou ele. Como está se sentindo? Marina se sentou na cadeira em frente à mesa e Rafael notou como ela havia mudado nos últimos meses. Havia uma confiança em sua postura que não existia antes. Uma tranquilidade que vinha de ter enfrentado seus medos e vencido. Estranha, disse ela honestamente. Durante quase 2 anos, vivi com medo de Rodrigo, com vergonha do que havia acontecido, me escondendo do mundo. E agora ele está na cadeia, e eu estou aqui com um trabalho que amo,
numa empresa que respeito, fazendo a diferença na vida de pessoas. E Isabela, o sorriso de Marina se tornou genuinamente caloroso. Isabela está sendo Isabela. Ontem ela me perguntou se agora que vencemos os vilões, podemos nos concentrar em coisas mais importantes, como ensinar outras crianças sobre sustentabilidade. Rafael riu. Sua filha havia atravessado todo aquele período caótico com uma resistência que o impressionava diariamente. Quando ele finalmente havia explicado, em termos apropriados para uma criança, o que estava acontecendo, Isabela havia reagido com indignação típica de sua idade. As pessoas más tentaram machucar a Marina? Havia perguntado ela. Mas por quê? Ela é boa. A simplicidade da reação havia servido como uma bússola moral para Rafael durante os momentos mais difíceis do processo legal. Rafael, disse Marina, interrompendo seus pensamentos, preciso te falar sobre algo importante. Havia uma seriedade em sua voz que o deixou imediatamente alerta. O que aconteceu? Marina respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem para algo difícil. Recebi uma oferta de emprego, uma grande empresa de consultoria ambiental em Brasília. Eles querem que eu lidere um projeto nacional de sustentabilidade urbana. É exatamente o tipo de oportunidade que eu sonhava antes de tudo desabar. Rafael sentiu como se tivesse recebido um soco no estômago. Durante todos aqueles meses, havia se acostumado tanto com a presença de Marina que não conseguia imaginar o escritório ou sua vida sem ela. É uma boa oportunidade? Perguntou ele, tentando manter a voz neutra. É incrível. Salário 3 vezes maior que o que ganho aqui, apartamento da empresa, carro e a chance de trabalhar em políticas públicas que podem impactar milhões de pessoas. Rafael assentiu lentamente, tentando processar a informação. Você já decidiu? Marina o estudou por um longo momento. Quero saber o que você acha. O que eu acho não importa, disse. Ele automaticamente, recorrendo ao seu modo empresarial padrão. É sua carreira, sua vida. Você tem que fazer o que é melhor para você. Rafael, disse Marina, se inclinando para a frente. Nas últimas semanas, tenho pensado muito sobre o que realmente quero da vida. E percebi que durante anos, mesmo antes de Rodrigo, eu estava perseguindo o que achava que deveria querer. Prestígio, dinheiro, reconhecimento profissional. E agora? Agora sei que o que realmente quero é fazer trabalho que tenha significado, estar perto de pessoas que me importam e... Ela pausou. E ter a coragem de construir algo real, mesmo que seja assustador. Havia algo na forma como ela disse, pessoas que me importam, que fez o coração de Rafael acelerar. Marina, me deixe terminar, disse ela. Você me salvou, Rafael. Não apenas me deu um emprego, mas me devolveu a confiança em mim mesma. Me mostrou que ainda posso confiar nas pessoas certas. E Isabela... Sua voz se suavizou. Isabela me ensinou que às vezes a família não é sobre sangue, mas sobre escolha. Rafael sentiu algo apertar em sua garganta. Você está dizendo... Estou dizendo que não quero a oferta em Brasília. Quero ficar aqui. Quero continuar trabalhando no projeto de habitação popular. Quero ver Isabela crescer e quero... Ela respirou fundo. Quero descobrir o que poderia acontecer entre nós se parássemos de fingir que somos apenas colegas de trabalho. O silêncio que se seguiu foi carregado de possibilidades. Rafael olhou para Marina. Realmente olhou. E viu não a mulher que havia encontrado catando lixo quase 1 ano atrás, nem a executiva competente que havia se tornado. Viu alguém que havia atravessado o fogo e emergido mais forte. Alguém que escolhera lutar quando seria mais fácil fugir. Alguém que havia trazido luz para os cantos escuros de sua vida. Marina,
disse ele finalmente. Eu... A porta se abriu e Isabela entrou correndo, seguida por Carla, que parecia desesperada. Desculpe, Rafael. Ela escapou da recepção quando viu a Marina. Marina! Papai! Isabela se jogou entre os dois. Tia Carla disse que vocês estavam em uma reunião importante de adultos. É sobre o projeto das casinhas para as famílias? Marina e Rafael se entreolharam por sobre a cabeça da menina, ambos sorrindo. Na verdade, Isabela, disse Marina, estávamos conversando sobre o futuro. Que tipo de futuro? Perguntou a menina, com a curiosidade típica de seus 7 anos. O tipo onde continuamos sendo uma família, disse Rafael, surpreendendo-se com sua própria coragem. Isabela olhou de um para o outro, processando as palavras. Vocês vão casar? Perguntou ela com a franqueza devastadora da infância. Marina ficou vermelha, mas Rafael riu. Isabela, essas coisas levam tempo. Mas vocês se gostam, né? Insistiu a menina. É óbvio que sim. Vocês ficam sorrindo quando um está falando com o outro, e o papai fica feliz quando a Marina está aqui, e a Marina fica triste quando o papai viaja. A observação infantil foi tão precisa que ambos ficaram sem palavras. Isabela tem razão, disse Marina finalmente. Sobretudo. Rafael se levantou, contornou a mesa e ficou em frente a Marina. Então, disse ele, que tal começarmos com um jantar? Um jantar de verdade, não de trabalho. E posso ir também? Perguntou Isabela esperançosa. Claro, disse Marina. Afinal, você é quem tornou tudo isso possível. Como assim? Perguntou a menina. Você foi quem nos ensinou que às vezes vale a pena confiar em estranhos, disse Rafael. E que família é sobre pessoas que se escolhem, completou Marina. Isabela sorriu amplamente. Então não somos mais estranhos? Marina pegou a mão da menina e a de Rafael. Não, disse ela. Agora somos uma família. Através da janela do escritório, a cidade de São Paulo se estendia sob o sol de dezembro, cheia de possibilidades e novos começos. Em algum lugar lá embaixo, outras pessoas estavam encontrando esperança em momentos inesperados, descobrindo que às vezes a vida reserva as melhores surpresas para os momentos em que mais precisamos delas. E no 22º andar de um prédio no Itaim Bibi, uma nova família celebrava silenciosamente a vitória mais importante de todas. A coragem de acreditar que o amor pode nascer dos lugares mais improváveis e florescer mesmo depois das tempestades mais devastadoras.